Eu quero hoje, rapidamente, pensar com vocês uma palavra e pensar em algumas perguntas que Deus tem para nós na Bíblia. Interessante isso, né? Eu ouvi uma frase assim, não é minha frase, mas eu gostei dela e eu concordo com ela. As perguntas, elas geram ideias, e as ideias, elas geram um destino. E eu concordei com isso, lembrando de Miriam, por exemplo. Quando a Miriam pergunta para a filha de Faraó, a senhora quer que eu busque alguém para cuidar do menino, que era o irmão dela, o Moisés? Ela perguntou, a pergunta gerou uma ideia na cabeça da princesa, ela disse, eu quero. Ela foi buscar a mãe dela, gerou um destino para a mãe dela. Então, as perguntas são muito importantes, porque as perguntas precisam, claro, para nós, perguntas também têm que ser feitas com cuidado, né? Você não vai perguntar algumas coisas que não tem nada a ver. Deus não, tudo que Deus pergunta é com objetivo, né? Por exemplo, você nunca vai perguntar para alguém, quanto que você ganha por mês? Isso não é pergunta que você faça para uma pessoa, isso é falta de ética, né, irmãos? Falta de respeito. Vai perguntar, isso está invadindo a privacidade de uma pessoa. Quanto você ganha por mês? Se a pessoa fala, não interessa, você tem que aguentar, porque você não tem que perguntar, né? Outra coisa que eu aprendi quando eu fiz capelania, que a capelania, assim, acho que o William também fez, eu e Clarina fez na época, para você visitar o hospital, né? A irmã deu testemunho que ela trabalha no hospital. Você nunca pode chegar para um doente, a pessoa fez uma cirurgia, a irmã fez cirurgia onde? Não faça isso, meu irmão, principalmente se é um homem, um obreiro. Se ela fez uma cirurgia numa parte íntima do corpo, ela vai contar para você, ou o irmão também. A irmã chega, o irmão fez cirurgia onde mesmo? Ele não quer saber de contar, ele fez a cirurgia, acabou. Vamos orar para o irmão que fez cirurgia. Se ele arrancou o braço, você vai ver ele sem os braços, mas do contrário, você fica quieto. Então, perguntas que não, né? Tipo assim, quanto que você está pesando? Não faça essa pergunta. Não faça essa pergunta de jeito nenhum. Não faça, irmão. Esse dia encontramos uma pessoa lá na cidade, estava eu e Clarina, acho que estava a Elô e tal. Daí a pessoa, pastor, esse foi o nosso pastor. Daí ela falou assim, lembra, eu tinha 2 filhos, agora está inteirando 3. Daí eu olhei para ela assim, quase que eu falei, quantos meses? Daí na hora que eu ia falar, a Clarina entrou com uma pergunta e me salvou. Porque o menino já deve estar com uns 3 anos já, filho dela. Mas quando eu vi assim, olhei bem assim, eu falei, quantos meses está? Ai, quase que eu faço uma pergunta imbecil daquela, e vocês sabem que pergunta besta, tolerância quase 0, né? Se não 0. Então, a gente não pode, irmãos, fazer algumas perguntas que não vão ajudar em nada, mas Deus pode fazer perguntas, porque tudo que Deus pergunta, Ele tem o objetivo de te ensinar. Você pode dizer amém? Então, a primeira pergunta que Deus faz é quando Ele quer restaurar a nossa comunhão. Vamos lá para o começo da Bíblia, Gênesis 3:9, não vou cansar vocês, nós vamos pensar comigo sobre algumas perguntas que Deus faz. A primeira, quando Deus quer restaurar a nossa comunhão com Ele, Ele faz essa pergunta em Gênesis 3:9, já está até no Data Show, e a pergunta é, e chamou Deus o Senhor a Adão e disse, onde está? Onde estás? Veja, Deus sabia onde Adão estava, Deus sabia. O homem que foi criado, no capítulo 2:7, do pó da terra, soprado em seus narizes o fôlego de vida, não é? A mulher, no capítulo 2:22, que da costela do homem ela foi formada, um casal que andava na presença de Deus, agora pecou, e ao pecar, eles sentem vergonha. Veja o capítulo 3, versículo 1-4, a mulher está conversando ali com Satanás, que é aquela serpente, e o versículo 6, e a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e quando foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou Adão e perguntou, onde estás? Deus estava querendo restaurar a comunhão dele com Adão e Eva aqui, porque Adão e Eva, no capítulo 2:25, eles estavam nus, ele e sua mulher, e não se envergonhavam, havia uma paz, havia uma santidade entre o casal. Quando o pecado entrou,
e manchou a imagem dos dois, eles então sentiram vergonha, e agora ficaram com vergonha de Deus. Já viu quando criança faz uma arte? Ela fica olhando para a unha assim, de vez em quando olha para você assim, porque fez arte, pode saber. Porque o Adão e Eva, nesse caso, eles estão se cobrindo de folhas de figueira, tentando cobrir a nudez, mas a Bíblia diz que Deus derrama sangue e faz vestes ao homem e à mulher, apontando para o sacrifício de Jesus, o seu Filho. Quando Deus pergunta: onde vocês estão? Deus está dizendo: eu quero restaurar a minha comunhão com você. Talvez alguém aqui nesta noite, irmão, ouviu hinos, ouviu testemunhos, mas não consegue sentir a presença de Deus, por algum motivo. Mas Deus te traz aqui nessa sexta da vitória para dizer: eu quero restaurar minha comunhão com você. Eu estou perguntando onde você está, no sentido, Deus está perguntando: onde que você está? Você está perto de Deus ou você está longe de Deus? Onde você está? Você está clamando ou você está reclamando? Onde você está? Você está vazio ou você está cheio? Onde você está? Você está orando ou você não está orando? Onde você está? Deus quer restaurar a comunhão dele conosco. Você crê assim? Diga amém. Segunda pergunta que Deus faz ainda em Gênesis 18, Ele quer restaurar e acrescentar a nossa fé. Gênesis 18, versículo 14, Deus está fazendo perguntas. Em Gênesis 18 e 14 a pergunta é, claro que eram 3 anjos representando Deus, mas a pergunta é: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ao tempo determinado tornarei por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Deus não quer apenas, irmão, restaurar sua comunhão esta noite. Deus quer acrescentar sua fé nele. O Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa. Lá com os 80 e poucos a promessa não tinha se cumprido. E aqui ele está com quase 100 anos de idade. Sara está com 90 anos de idade. E Deus estava reiterando a promessa que ele fez em Gênesis 12:4. Veja, Gênesis 12:4. E partiu Abraão e tinha 75 anos de idade. O texto diz em Gênesis 18 que Sara riu quando Deus fez a promessa, porque ela estava atrás da porta ouvindo a conversa dos anjos e do marido. E ela riu porque ela disse: como que eu com 90 anos vou ser mãe? Como que o meu marido com 100 anos vai ser pai? E daí eles perguntam assim: escuta, por que é que Sara deu risada? Onde é que ela está? Primeiro eles perguntam, Gênesis 18, versículo 9, onde é que está Sara? E eles disseram: está aí na tenda. E ele disse: certamente eu vou voltar aqui, Sara vai ter um filho. E Sara ouviu a porta da tenda que estava atrás, e eram Abraão e Sara velhos e adiantada idade, e Sara havia cessado o costume das mulheres, e Sara riu consigo dizendo: terei eu ainda deleite? E daí disse o Senhor a Abraão: por quê? Versículo 13, por que ela riu? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ela riu porque a fé dela não estava alcançando a promessa. Abraão riu primeiro que ela. A gente sempre prega que Sara riu diante da promessa, mas Gênesis 17, o Abraão riu primeiro. Veja, Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos vai ter um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Mas Deus está perguntando nesta noite: será que tem alguma coisa difícil para mim? Pense na grandeza do seu Deus essa noite. Pense na soberania do Deus que você serve. Pense na onipotência desse Deus, que já disse um dos nossos irmãos aqui, um dos presbíteros já disseram que esse Deus tem você que disse, né, a terra é o escabelo dos seus pés. O Deus que mede os céus a palmos, o Deus que descortina os céus, o Deus cujas ilhas para ele são como a gota de um oceano. Todo o oceano é como a gota de um balde, diz a palavra. O Deus que olha para nós lá do céu, do seu trono, o Deus grande e poderoso. Haveria alguma coisa difícil para esse Deus?
O que é uma enfermidade para ele, o que é um desemprego para ele, o que é um problema para ele é nada. Ele está te perguntando hoje, porque Ele quer que a sua fé se agigante nele. Ele quer que você saia daqui dizendo: eu creio que nada é impossível para o meu Deus, porque o meu Deus realiza coisas impossíveis. Ele faz o que ninguém pode fazer. Quem recebe esta palavra, diga amém. A terceira pergunta que ele faz, já foi falado também aqui, o Júnior falou, Josué 1:9. Exatamente a terceira pergunta que ele faz quando ele te desafia para o trabalho. Josué 1:9, foi confirmação, a palavra que o irmão trouxe. Josué 1:9, não te mandei eu? Deus está falando. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus te pergunta hoje para renovar sua comunhão com Ele. Deus te pergunta hoje para aumentar a sua fé nele. Mas hoje Deus te pergunta para te desafiar para o trabalho. O Moisés, que serviu a Deus, tinha morrido, mas o Deus de Moisés estava vivo. Por isso que Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Em outras palavras, ele é morto, mas eu não, eu continuo vivo. Eu continuo vivo, Josué. E agora, o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, vai abrir o Jordão para você, Josué. Irmão, irmã, Deus te chama para o trabalho nesta noite. Deus te chama para encarar os desafios que Ele tem para você. Deus te chama para você dizer sim para Ele na obra. Porque quando você diz sim na obra, a presença de Deus e o esforço de Josué era o segredo para a vitória. Há um desafio para você. Ele te pergunta: não foi eu que te mandei? O Deus que te chama é o Deus que te equipa. Deus vai equipar você. Deus vai treinar você, Deus vai capacitar você, Deus vai encher você, porque Deus não chama ninguém sem equipamento. Quando Deus te chama, Ele te dá as ferramentas certas para você trabalhar na obra dEle. Não te mandei eu, o Deus que está te chamando está te equipando para o trabalho. Se você pode, receba esta palavra em nome de Jesus. Deus te chama. Mas a quarta pergunta que Deus faz é uma pergunta que pede de nós um posicionamento. Então Deus pergunta para restaurar minha comunhão: onde é que você está? Deus pergunta para acrescentar a minha fé: haveria alguma coisa difícil para mim? Deus pergunta para me treinar para o trabalho: não te mandei eu? Mas Deus pergunta para pedir um posicionamento. 1 Reis 19:9. Olha que lindo esse texto. 1 Reis 19:9. Ele pergunta para Elias, não é? Já foi falar de Elias aqui hoje também. E entrou numa caverna e passou a noite na caverna. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Uma pergunta: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui? O profeta Elias, irmãos e irmãs, ele tinha passado por tanta coisa. Ele profetizou que não ia chover. Ele foi para o Querite e foi sustentado por corvos que levavam pão e carne para ele. Ele foi para Sarepta e profetizou para a viúva. Não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija. Ele subiu no monte e enfrentou os profetas de Baal. Ele montou o altar e clamou e Deus mandou fogo do céu. Ele subiu no Carmelo, dobrou o joelho e Deus mandou chuva. Mas agora Jezabel faz uma ameaça para ele: você vai morrer em 24 horas. E ele está depressivo, ele quer ficar sozinho, ele não quer ninguém perto, ele precisa dormir, ele dorme, o anjo acorda, dá água para ele, dá pão, ele dorme de novo. E depois que ele dorme de novo, o anjo chama ele de novo em 19:7 e diz: levanta, come e bebe, porque o seu caminho vai ser longo. Ele levanta, ele come, ele caminha até o monte de Deus, mas no versículo 9, ele entra numa caverna. E aí Deus pergunta: o que você faz aqui? Aí no versículo 10 ele fala assim: Senhor, eu estou aqui porque eu tenho sido zeloso. Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Eu fiquei só, não tem ninguém mais. Não acho crente mais, né, no mundo hoje, parece que é só eu. Olho para o espelho e digo: olha, só você mesmo, hein? Elias estava assim, fiquei só. Agora, quando ele pensa, no versículo 14 de novo, ele pensa que está só.
Versículo 14, e ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso, os filhos de Israel deixaram o concerto, mataram os teus profetas, e de novo ele fala, e eu fiquei só. Agora, como é que Deus vai falar com ele quando pergunta: o que fazes aqui, Elias? Veja o versículo 11 do capítulo 19, o 11 e o 12, e disse o Senhor: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E passava o Senhor como um grande e forte vento que fendia os montes, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada, era a voz de Deus para o profeta. Talvez a resposta que você precisa não vai ser assim um forte vento, uma coisa tão grande. Talvez a resposta que você precisa não vai ser um grande terremoto como aconteceu lá na prisão de Paulo e Silas. Talvez a bênção que você precisa não vai ser um fogo ardendo, uma chama ardendo, mas talvez a voz mansa e suave de Deus vai dar a resposta que você precisa esta noite. Há uma voz mansa e suave ecoando deste altar, é voz de Deus e não de homem, é Deus te chamando para um posicionamento, é Deus te chamando para dizer: não é hora de ficar na caverna, não é hora de parar, Elias. Eu não te chamei para ficar dentro da caverna, Elias. Você vai ungir reis, você vai ungir Eliseu, você vai colocar Eliseu no teu lugar, você vai dar a porção dobrada para Eliseu. Elias, não fica na caverna, Elias, se posiciona. O que fazes aqui, Elias? O capítulo 19, versículo 15, o Senhor diz: vai, volta pelo caminho do deserto, unge Azael rei sobre a Síria, unge Jeú como Ninsi, ungirás rei de Israel, e Eliseu unge como profeta em teu lugar. Não é hora de ficar na caverna, é hora de trabalhar, é hora de se posicionar, é hora de dizer: eis-me aqui. É hora de crer que Deus não deixou você sozinho, tem muito mais junto com você. Tem gente orando por você, tem gente intercedendo por você, tem gente lembrando de você 3 horas da manhã orando por você, tem gente de joelho derramando lágrimas por você, tem gente jejuando e no jejum lembra de você. Olha, meu irmão e minha irmã, capítulo de número 19, versículo de número 18, Elias: eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram e toda a boca que não beijou a Baal. Você não está sozinho, Elias, tem 7.000 com você, tem 7.000 orando, tem 7.000 clamando, tem 7.000 buscando. Toma um posicionamento, Elias, não fica na caverna, sai dessa caverna, porque Deus tem coisas para o teu futuro. Quem pode receber esta palavra? Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele, Deus quer acrescentar a sua fé nele, Deus quer desafiar você para o trabalho, Deus quer um posicionamento. Mas em quinto lugar, a quinta pergunta é: Deus quer dar testemunho de você. Jó capítulo 1, versículo 8, veja o que Deus diz a respeito de Jó. É uma pergunta que ele faz inclusive para Satanás. Jó 1:8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus, ele desvia-se do mal. Deus ensinava a lição de servi-lo aqui, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Eu disse isso esses dias, acho que foi aqui na igreja mesmo, na quarta-feira. Ele não disse Deus deu e o diabo tomou, mas Deus deu e Deus tomou, porque é Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que mata, é Deus que dá vida, é Deus que fere, é Deus que sara. Deus está no controle de todas as coisas. Deus prova, e às vezes quando Deus prova, Deus não explica, mas depois que Ele não explica, Ele aprova, e depois que Ele aprova, Ele mostra porque Ele provou. Ele está dizendo aqui esta noite para mim e para você: olha, você precisa dar testemunho de mim por onde você passar. Deus quer dar testemunho de cada um de nós. O Jó fez 16 perguntas para Deus. Deus, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Deus não respondeu nenhuma das 16, mas Deus fez outras 70 perguntas para Jó. Ô Jó, onde é que estavas tu quando eu fiz os céus e a terra?
Jó, onde é que você estava quando eu criei os raios e os trovões? Jó, me diga, aonde é que começam os ventos? Jó, me diga, aonde são produzidos as geleiras? Jó, me diga, aonde que eu fiz as montanhas e os mares? Jó, se você pode, vai me explicando. E Jó não sabia responder nada para Deus, mas lá no final ele disse: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. E Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor quer dar testemunho ao nosso respeito. Agora, em penúltimo lugar, a pergunta de Deus é quando Ele quer revelar o seu poder para mim e para você. Olha Isaías 43:13, um texto tão conhecido nosso, um texto tão conhecido da igreja. Isaías 43:13, veja o que Deus fala, é uma pergunta que Ele faz, e Ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Eu tenho algumas traduções em casa de Bíblia, e as Bíblias minhas dizem assim, em uma, operando eu, essa aqui que está aqui, quem impedirá? Tem uma outra que diz assim, quando eu ajo, quem vai reverter? Uma outra, agindo eu, quem impedirá? Uma outra Bíblia, eu trabalharei por você, e quem vai atrapalhar? Uma outra Bíblia, quando eu empreendo alguma coisa, quem mudará os meus propósitos? E uma outra Bíblia, eu vou fazer, diz o Senhor, e quem colocará um bloqueio naquilo que eu quiser? Quem estorvará? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo para nós, quando eu quero revelar o meu poder, eu te pergunto, agindo eu, meu irmão, quem vai impedir a minha ação? Ninguém impede, ninguém reverte, ninguém atrapalha, ninguém muda, ninguém bloqueia, ninguém estorva os propósitos do Senhor que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Ninguém segura o poder de Deus, ninguém segura a ação de Deus, porque quando Deus quer agir, Ele faz, e ninguém pode impedir a sua ação. Você pode dizer amém por isso? Então diga, Deus quer restaurar a minha comunhão, e Ele pergunta, onde estás? Diga comigo, Deus quer acrescentar a minha fé, e Ele pergunta, há alguma coisa difícil para mim? Agora diga bem alto, Deus me desafia para o trabalho, e Ele pergunta, não te mandei eu? Agora diga, Deus pede de mim um posicionamento, e Ele pergunta, o que você faz aí? Deus quer dar testemunho ao meu respeito, e Ele pergunta, observaste meu servo? Agora diga, Deus quer revelar o seu poder, e Ele pergunta, operando eu, quem impedirá? Diga para alguém, ninguém impede quando Deus quer agir. Mas eu quero terminar esta mensagem com a 7ª pergunta que Deus faz, e esta está no Novo Testamento, em João capítulo 21, é a única pergunta que eu pego do Novo Testamento, João 21:16. Preste bem atenção nessa pergunta, porque Deus quer restaurar o seu amor por Ele esta noite. Deus quer restaurar o seu amor por Ele, não apenas a comunhão, a fé, o trabalho, a posição, o testemunho, a confiança. Ele quer restaurar a comunhão com Ele. João 21:16. Tornou a dizer-lhe, vamos ler o 15. Depois de terem jantado, disse Simão, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? A pergunta que ele está fazendo aqui é, João, você me ama? Quando você percebe isso, você tem que voltar um pouquinho para Lucas 22, versículo 54 em diante, quando o texto diz em Lucas 22:54, irmãos, que prendendo Jesus o levaram e o colocaram na casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia de longe, e havendo acendido fogo no meio do pátio, todos sentados, Pedro se assentou entre eles,
E certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pondo os olhos nele, disse: você também estava com ele? Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Um pouco depois, vendo outro discípulo, disse: tu também és um deles? E ele disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: verdadeiramente você estava com ele, porque você é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Imagine o cenário: Jesus está preso, ele está ali numa fogueira, em volta de uma fogueira, ele está de longe, né? Ele não está perto, ele está de longe. E ao estar de longe servindo a Jesus, o texto diz que quando acendem o fogo, alguém pergunta, uma criada falou: você não é um deles não? Não, eu não conheço Jesus não, mulher, não sei quem é ele não. Daqui a pouco vem outra: escuta, você também não é um dele não? Você parece que é um deles. Não, eu não sou. Quase uma hora depois, um terceiro pergunta: escuta, você não é um deles? E ele falou: não, eu não sou. E ele ouviu cantar o galo. E quando ele ouviu cantar o galo, ele vira o rosto, irmãos. E quando ele vira o rosto, Jesus está olhando para ele. Você já pensou? O Cristo olhando para Pedro, e o olhar de Jesus para Pedro, o texto diz que Pedro, ao ver Jesus, se lembra das palavras de Jesus que disse: antes que o galo cante hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Cristo foi crucificado, Cristo foi morto, foi sepultado, mas o Cristo que morreu ressuscitou ao 3º dia. Agora em João 21, veja, o texto diz que eles estão pescando, e quando eles saltam da terra, no versículo 9, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Veja, no capítulo de número 22, diz que Pedro estava ao redor do fogo. No capítulo 21 de João, versículo de número 9, diz que tinha brasa. Irmão, se onde tem fumaça tem fogo, onde tem brasa tem o quê? Pelo amor de Deus, tem fogo e muito mais ainda. Deus estava montando o cenário, Deus estava reconstruindo o cenário aonde ele negou Jesus, e agora Jesus está reconstruindo o cenário para restaurar aquele que tinha o negado. Se você, quando me negou, estava ao redor de você, tinha fogo, agora que eu vou te restaurar, tem brasa na frente também. Quando ele negou Jesus, tinha uma multidão em volta dele. Quando ele está na praia, os discípulos também estão em volta dele. Agora, imagine a cena: Pedro está apavorado, irmãos, apavorado, porque eu imagino que ele falou: agora chegou a hora ele só olhou, agora chegou a hora dele falar tudo o que ele tem, agora vai me excomungar, vai me escorraçar, agora ele vai acabar comigo. Daí o texto diz que ele puxa a rede, e o versículo 12 diz: e disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos perguntava para ele, ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que ele era o Senhor. Aquela janta silenciosa. Aconteceu com você já em casa, aquele clima meio, todo mundo quieto, só escuta o garfo, ninguém fala nada. Jesus está de cabeça baixa, ele está jantando, todos estão jantando. Versículo 13, Jesus toma o pão, e semelhante o peixe, e está todo mundo jantando. Versículo 14, era a 3ª vez que ele se manifestava. Versículo 15, depois de terem jantado, Pedro já está com a barriguinha cheia, está saciado. Aí Jesus olha para ele e diz: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta os meus cordeirinhos. Versículo 16, tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas.
E a terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão entristeceu por ter dito terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: essa pergunta, Pedro, é para restaurar o teu amor por mim. Você me negou 3 vezes, eu pergunto 3 vezes, a sua negação foi 3 vezes: não conheço, não conheço, não conheço. Agora eu quero ouvir: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pedro, você me negou de corpo, de alma e de espírito, mas Pedro, eu te restauro de corpo, de alma e de espírito. A minha pergunta para você, Pedro, é porque eu quero restaurar o meu amor, eu quero te levantar, Pedro, eu quero curar você por dentro, Pedro, eu quero curar o teu espírito, eu quero curar a tua alma, eu quero curar o teu corpo. Por isso eu te pergunto, Pedro, naquela fogueira você me negou, mas agora diante da brasa tu me amas. Pedro, diante dos criados você me negou, mas diante dos discípulos eu pergunto: tu me amas? Deus nessa noite está dizendo: eu restauro o meu amor por você agora. Sinta o meu amor descendo sobre a tua vida, sinta o meu amor descendo sobre o seu coração, porque você está sendo restaurado agora, completamente, pelo poder das perguntas de Jesus. Quantos podem levantar a mão e louvar a Deus? Ele está aqui para restaurar a comunhão, Ele está aqui para abençoar você, Ele está aqui para derramar graça sobre a tua vida, e Ele está te perguntando: você ainda me ama? Dá glória a Deus se você ainda me ama. Você ainda me ama? Então se derrama na minha presença. Você ainda me ama? Porque eu te amo muito além do que você possa imaginar. Eu te amo muito acima do que você pode me amar. E em Atos capítulo 2, quando estão todos ali, 9 da manhã, o Espírito Santo desce sobre eles, e todo mundo: estão bêbados, estão bêbados. O Pedro se levanta e diz: eles não estão bêbados não, sendo 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro prega e prega de novo, e diz que quase 3.000 pessoas se converteram. No capítulo 4, um homem está paralítico junto ao templo e pede um dinheiro. Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus, e é no nome dele que eu digo: levanta e anda. E o homem levantou. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava, porque Jesus o restaurou completamente. Onde estás? Eu quero restaurar a tua comunhão. Haveria alguma coisa difícil para mim? Eu quero restaurar a tua fé. Não te mandei eu quero te restaurar para o trabalho. O que fazes aqui? Eu quero restaurar o teu posicionamento. Observaste o meu servo Jó? Eu quero restaurar o teu testemunho. Operando eu, quem impedirá? Eu quero restaurar a tua confiança em mim. Tu me amas? Eu quero restaurar o seu amor por mim, diz o Senhor. A igreja se